Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Na próxima hora e meia vou fazer-lhe companhia e dar-lhe as novidades do desporto. Os meus primeiros convidados são os homens do handball, do Futebol Clube do Porto e não só, também do Colégio dos Carvalhos. Boa noite, Ricardo Costa e professor José Magalhães. Antes de mais, obrigada por estarem aqui. O Ricardo Costa é o coordenador do handball do Colégio dos Carvalhos, é também o treinador dos juvenis do Colégio e é o segundo treinador dos séniores do Porto. Ricardo, começava por te perguntar se ainda te lembras do teu primeiro treino e de quem foi o teu primeiro treinador. O primeiro treino não me lembro, mas lembro-me de... O primeiro treinador foi o professor Torres, mas eu fui para o handball pela mão do professor José Magalhães. Como é que começaste a praticar esta modalidade? É assim, inicialmente o meu irmão jogava handball e vi alguns jogos, mas foi pela mão do professor Magalhães numa aula de educação física que ele me chamou, disse que eu tinha algum jeito e perguntou: queres vir participar? Pronto, e eu participei e gostei. Portanto, o professor Magalhães é o diretor do handball do Futebol Clube do Porto, que é uma espécie de caça-talentos, muitos deles idos do Colégio dos Carvalhos para o Futebol Clube do Porto. Eu não considero que seja caça-talentos. Tenho tido a preocupação de estar atento àquilo que se passa à minha volta. Sou professor há muitos anos no colégio e é evidente que tinha que ter algum cuidado e atenção àqueles atletas ou alunos que se destacavam pelas suas componentes físicas e técnicas. O Ricardo foi um daqueles atletas que, depois de preencher por completo todos os estados de iniciado juvenil no Colégio Carvalhos, terminando a sua atividade do 12º, foi jogar depois para o Porto. É normal que isso aconteça. Os atletas têm, no colégio ainda hoje fazem isso, têm uma altura em que jogam no colégio porque vão preenchendo o seu trabalho em termos de estudo e handball e depois se vão para os clubes. Quem tem qualidade vai para os melhores clubes. Quem não tem tanta qualidade, naturalmente que não vai. O professor chegou ao Futebol Clube do Porto no ano de 1996 e na época 98-99 quebrou um jejum de 31 anos sem títulos. Como é que se consegue um feito tão grandioso, professor? Olha, eu vou-lhe dizer, eu já tinha estado no Futebol Clube do Porto por 2 vezes. Uma por 5 anos e depois saí, e depois regressei novamente mais 4 anos e depois a terceira vez em 96. Eu não lhe vou dizer, acho que foi um grupo de pessoas que eu também que fazia parte e faço parte, que tinham uma vontade própria de fazer história no Futebol Clube do Porto. Um grupo encabeçado por gente do handball, a começar pelo arquiteto Nelson de Almeida e depois mais tarde com o Sr. Vítor Santos, e pronto, foi efetivamente um feito para mim gratificante, e acho que o mais importante é que o Porto deu um salto qualitativo e neste momento penso, uma das grandes referências do handball nacional, se não a maior referência. Professor, nessa altura metade da equipa que foi campeã era constituída por alunos do Colégio dos Carvalhos. A união e a convivência que eles tinham no ambiente escolar foi importante para conseguir esse feito? Olha, isso é perguntar ao Ricardo Costa, porque ele é que fazia parte desse grupo de então atletas. Então passo já para ele. Ricardo, queres responder? É assim, eu acho que não havia demasiada pressão naqueles jogadores. Acho que foi o culminar de um objetivo. Nós tivemos uma etapa comum no Boa Vista, tivemos 3 anos, onde a maior parte desses jogadores saiu desde os juvenis do Colégio dos Carvalhos e entrou no Futebol Clube do Porto. Não era um objetivo imposto, mas as coisas acabaram por acontecer. O professor Magalhães disse muito bem que houve a nova equipa diretiva e acabou por acontecer. Não estávamos, se calhar, era um objetivo, era de facto um objetivo. O facto de vocês conviverem na escola, na altura no colégio, que ajudou a vossa união e a vossa melhor engrenagem dentro do campo? Claramente, é assim. Acho que por trás do professor Magalhães há muitos princípios, não é? E acho que ele também conseguiu a todos esses jogadores incutir, sei lá, a competitividade, o esforço, a dedicação, e todos nós tínhamos esse espírito, de facto, e era um espírito a Porto, que depois encaixou como uma luva naquela equipa, onde também acabou por entrar um excelente estrangeiro, que era o Dragan, e que nos ajudou também. O Sérgio Morgado, que também é um guarda-redes que tinha acabado de ser campeão da Europa, de juvenis, de júniores,
e todos juntos acho que formamos uma grande equipa. Ricardo, preocupas-te em transmitir esses valores que mencionaste que o professor te tinha ensinado, a ti e todos os outros que jogaram contigo e que passaram pelas mãos dele, aos teus atletas agora? Sim, eu acho que isso é básico. Eu acho que nós aprendemos dos mais velhos e eu hoje sou o mais velho e preocupo-me também em passar essa informação, e acho que quem quer ser um atleta de topo, todos são objetivos comuns. A seriedade, a competitividade, a dedicação a cada treino, a cada jogo, acho que é importante. E esses valores foram transmitidos pelo professor Magalhães e obviamente eu também, cabe-me a mim agora transmitir a esses jovens. Do Colégio dos Carvalhos saíram grandes jogadores internacionais, tal como tu, o Eduardo Filipe ou o David Tavares. De que forma é que esta instituição condicionou positivamente a vossa carreira? Acho que foi determinante, porque nós desde muito cedo, desde os 10 anos, não faltávamos em nenhum treino e ali estavam todas reunidas as condições para formar atletas de elite. Eu acho que... Professor, como é que se transforma um clube moribundo, uma secção de handball que há muito tempo que não dava frutos, numa grande referência? Antes de iniciar isso que me faz a pergunta, só queria acrescentar aquilo que o Ricardo disse, uma questão muito engraçada. As pessoas às vezes não têm a noção da paixão e da dedicação que ele tinha. O Ricardo vai se recordar naturalmente. Nós antes das aulas já treinávamos às 7 da manhã. As pessoas às vezes falam nessas coisas todas e o colégio nessa altura já tinha um grupo de atletas que treinavam não todos os dias, mas 3 vezes por semana de manhã e depois ao final da tarde. E só foi possível, penso eu, eles atingirem os patamares da excelência que tiveram exatamente por essa dedicação que tiveram. Claro que eu também era um jovem, bastante mais jovem do que eu que sou hoje, e que tinha esse prazer, mas também só era possível eu poder fazer isso com a anuência deles e a apetência que eles tinham para a competição. Isso era só para acrescentar aquilo que o Ricardo disse, e naturalmente bem. Eu não estou totalmente de acordo quando me diz um clube moribundo. Não há clubes moribundos. Por exemplo, um clube adormecido, será que fica melhor? Não sei. Pronto, o Futebol Clube do Porto, penso que tomou uma dinâmica diferente a partir do momento em que houve um grupo de dirigentes, como eu lhe disse há pouco, liderados pelo arquiteto Nelson de Almeida e depois bem seguidos pelo Sr. Vítor Santos, em que lideraram por completo o handball do Porto. Nós não tínhamos, como o Ricardo disse há bocado, a obrigatoriedade de ser campeões, mas queríamos ser campeões. E como queríamos ser campeões, conseguimos. Se calhar sem aquela pressão inerente a isso, mas com a paixão, a dedicação e o esforço que todos tiveram, foi possível conseguir isso. Hoje já está bastante longe e as pessoas às vezes já nem têm bem a noção do que é estar tantos anos sem ganhar, porque já estamos habituados a ganhar e hoje o Porto é tetracampeão por mérito próprio e queremos continuar e poder fazer história mesmo no handball do Porto sendo pentacampeões, porque é uma das metas que nós queremos e o Porto não tem, e por isso já fica demasiado longe o perder. Percebe? E as pessoas às vezes não têm sequer a noção. Nos últimos 14 anos nós ganhamos 8 títulos nacionais. Acho que é brilhante e as pessoas só têm que enaltecer naturalmente isso. Esses títulos, professor, ajudam a que o Futebol Clube do Porto seja o clube mais titulado da modalidade de handball. O que é que tem este clube que não tem nos outros para conseguir esta supremacia? Eu não sei o que é que nós temos a mais que os outros. Sei o que nós temos. Os outros não sei porque não os conheço na intimidade e por isso não lhe posso responder sobre isso. Sei que o Porto tem ambição, tem compromisso, tem naturalmente uma grande paixão e os atletas só podem fazer parte do plantel do Porto ou da estrutura do Futebol Clube do Porto quem tem estas vertentes. E só dessa forma é que nós podemos ganhar. Não conheço outra forma de poder vencer. Ricardo, tu tiveste 206 internacionalizações, assim aqui é, mas com certeza a tua carreira ficou marcada por muitos outros bons momentos. Quais são os que destacas? Eu digo sempre o mesmo, quando esse título foi de facto um dos momentos mais altos, porque uma pessoa como eu, que foi portista, que sou sócio e que desde muito pequeno ia ao futebol com o meu avô, e sou portista desde pequeno, aquele título foi o culminar
digamos, da minha etapa de jovem. Eu tinha sensivelmente 21, 22 anos e foi, de facto, para mim, um momento mais alto. Pela seleção, viveste assim algum momento especial que gostasses de salientar? Talvez a primeira vitória de um campeonato da Europa por Portugal, que foi o jogo, que até me recordo, o professor Magalhães estava a ver na bancada, foi na Croácia do ano 2001, frente à Eslovénia, que ganhamos por 1. Foi provavelmente o jogo que melhores recordações me traz. O professor ainda hoje se preocupa em fazer o papel de olheiro, entre aspas, no colégio, ou o Ricardo assume já esse cargo na perfeição? Não, eu não sou olheiro, nem longe disso. O que tenho, ainda continuo a dar as minhas aulas, tenho prazer nisso e é evidente que estou atento àqueles miúdos e quando há alguns torneios de handball nos interturmas eu estou atento para ver quem são aqueles que têm já uma forma diferente de poder estar. E depois, naturalmente, que falo com o Ricardo e digo-lhe, vi um ou outro aluno, porque o Ricardo é responsável pela parte do handball, não está na parte curricular. E eu, como estou na parte curricular, naturalmente que lhe vou dando indicações nessas. Mas isso eu tenho apetência não só no colégio, como este final de semana também fui ver um jogo de iniciados do CPN contra o Penafiel e depois fui ver a seleção regional. Por isso faz parte da minha forma de estar. Gosto de ver os jovens, gosto de poder colaborar com eles para poder o handball poder ser bastante mais forte e podermos naturalmente todos melhorar com isso. Mas sente que os alunos já olham para si como alguém que os pode ajudar a crescer dentro da modalidade? Não, sabe que eu só dou aulas aos mais velhos. E não é tão fácil como isso. Muitos dos miúdos mais novos não me conhecem, ou pelo menos não têm a proximidade comigo que eu tinha quando o Ricardo era aluno do colégio. É totalmente diferente. Neste momento eu só dou aulas aos mais velhos e por isso tenho alguma dificuldade em poder estar da mesma forma. Agora acompanho aquilo que é possível acompanhar e vou naturalmente fazendo alguma pesquisa junto dos meus colegas de Educação Física e eles vão-me dando referências de quem são aqueles que têm mais apetência para as modalidades e lá vou indicando. Normal. Claro. Ricardo, neste teu cargo de coordenador da modalidade de handball no Colégio dos Carvalhos, a par da liderança da equipa de juvenis, o que é para ti mais importante? A formação desportiva ou o crescimento pessoal e humano de cada um dos atletas? Eu não destacaria nenhuma das duas. Eu acho que as duas são importantes. Nós não podemos só formar atletas de alta competição sem a vertente humana e acho que essas duas têm que caminhar de mãos dadas. Só para acrescentar uma coisa ao que o professor Magalhães disse, é assim, nós no Porto e no colégio, aliás, não analisamos só os alunos do colégio, analisamos todo o panorama nacional e todos os jogadores que nos possam interessar e entre nós formamos uma boa equipa de treinadores que todos nós analisamos e damos cada um a nossa opinião e acho que isso é importante e acho que também é um dos segredos, não é só uma pessoa, mas todos equipa, nós preocupamos-nos do Martinho, do Obradovic, todos os fins de semana falamos e debatemos um jogador ou outro, o que é que te parece, e acho que isso é importante. Ricardo, na última época tu apelidaste-a no final de engraçada porque pudeste passar por vários papéis. Portanto, foste atleta e na altura já eras também segundo treinador. Foi para ti importante acabar, aliás, arrumar as tuas sapatilhas com a camisola do Futebol Clube do Porto vestida? Foi. Era o meu sonho, eu pensei que não ia cumprir porque, pronto, quando aconteceu, eu terminei a minha etapa em Espanha, pensei que era de facto que aí que terminava, mas acabou por ser engraçado porque uma coisa que eu já não esperava que acontecesse, aconteceu e fiquei muito feliz por isso. Professor, ouviu... Deixe-me só acrescentar um pouco aquilo que o Ricardo diz. O Ricardo diz o que é verdade. Não só é possível esta grande entreajuda e interligação entre o Colégio e o Porto, porque temos um protocolo entre as duas instituições e só foi possível por um responsável também do Departamento de Educação Física e que hoje faz parte lá do grupo do Colégio Carvalhos, que é o professor Rui Oliveira. Só foi possível por isso, ele foi um dos impulsionadores. E claro que eu sempre falava com as pessoas para podermos fazer um protocolo de intenções e acho que foi possível, muito esforço dele. E acho que só há vantagens em que o Futebol Clube do Porto tenha vários protocolos com instituições de ensino, porque os miúdos estão todos nas escolas. Nós, em vez de nós estamos à espera que eles venham vir ao Porto, nós vamos à escola. E temos vários protocolos com outros clubes
E temos o caso do Ismael, em que temos proximidade total, temos o Cal, em que tem outra proximidade, e por isso são esses que nos vão fazendo. E o Ricardo diz aquilo que é verdade. E temos um grupo de pessoas que nos vão informando de vários atletas ao nível nacional, e só temos depois, naturalmente, de ir a referenciá-los, vê-los, observar, e depois poder discutir isso, e é por isso que o Handball do Porto tem atletas de vários pontos do país e com sucesso. Penso que é por aí que estamos. Hoje já vejo muitos dos clubes já preocupados com isso. O Porto tem essa vantagem. Foi pioneiro? Não quero dizer que seja pioneiro. Não, porque também houve outros clubes que fizeram isso em outros tempos. Mas estamos atentos a isso. E se estivermos à frente, temos vantagem. Professor, há tempos ouvi dizer que no Futebol Clube do Porto têm metas claras e não queremos, estou a citá-lo, atletas sem paixão e sem compromisso. Queremos atletas profissionais na totalidade. Continua a ser esta a filosofia do Porto? Só pode ser. Não consigo admitir que o sucesso sem essas vertentes. Só dessa forma é que nós podemos ter sucesso. Eu não acredito que um atleta que não tenha paixão por aquilo que faz, seja em qualquer atividade, e no handball, que é o que nós estamos a conversar, não acredito que se não tiver essa paixão e esse compromisso, tenha sucesso. E ontem tivemos todos a possibilidade de ver alguns dos atletas do Porto brilhar na Seleção Nacional contra a Macedónia, e só foi possível exatamente por esse compromisso que eles têm, quer no clube, quer na seleção. É fácil manter essa paixão acesa? Quem não tiver a possibilidade de ter isso aceso só tem uma solução: mudar de clube. E acontece muitas vezes? Não tanto, eu acho que não, porque nós temos tido essa preocupação em ir observando os atletas, por isso é que temos a preocupação de ir buscar atletas mais jovens para os moldarmos de acordo com a nossa filosofia de trabalho, e por isso eu penso que isso não é normal eles ficarem muitos anos no Porto. Até quando, professor, é que está disposto a ser o homem forte do handball do Futebol Clube do Porto? Eu não sou forte nem fraco. Sou um dos responsáveis do handball do Porto. Isso é humildade? Não é humildade, é verdade. Eu não sou nem de longe nem de perto mais responsável, sou um dos responsáveis, e enquanto tiver vontade e for útil, estou naturalmente disponível. Sinto-me demasiado jovem para poder largar aquilo que gosto. Mas até quando é que gostava de ficar por lá? Não é uma questão de gosto, é uma questão de já lhe disse, de capacidades para capacidade. isso? Enquanto tiver vontade e capacidade e me forem aturando, eu naturalmente estarei disponível para isso. Mas acredito que ao fim de 40 anos, ou se calhar mais, de carreira pelo handball, ainda há coisas que gostasse de fazer. Olha, gostava que o handball português atingisse patamares de excelência e que o Porto pudesse estar, como todos nós ambicionamos, em grandes competições internacionais. Vamos ver se conseguimos. Agora, o que eu vejo é isto. Vejo uma equipa com grande vontade de poder ter sucesso e fazer grandes coisas pelo handball do Porto. Mas, além do handball do Porto, sinceramente, gostava muito que a minha modalidade tivesse, além fronteiras, um reconhecimento diferente daquilo que tem tido até hoje. E o que é preciso para que isso aconteça? Mais trabalho, e não só trabalho. Trabalho, dedicação àquilo que nós dissemos, e um trabalho de qualidade. Espero, sinceramente, que a base que nós já temos na nossa seleção e no Porto se alargue de forma a que seja possível isso. Só é possível haver grande handball se houver grandes equipas em Portugal. E não é preciso ir buscá-los ao estrangeiro. Nós temos atletas portugueses de grande nível, só temos é que ter mais atletas. Ricardo, como é que um pai de família arranja tempo para coordenar uma secção numa escola, ser treinador de uma equipa e ser ainda segundo treinador de uma grande equipa como a Futebol Clube do Porto? Acho que, acima de tudo, é preciso ter organização naquilo que fazemos para nos escurar em cada área em que intervimos. Acho que com organização tudo se consegue, e acho que e com método, esse é o principal. Tu tiraste o ano passado um mestrado, não foi? Qual foi a área? Em análise tática em handball. Aproveitei o facto de estar em Leão a jogar e, à parte de jogar, tentar a crescer com a parte académica, que acho que foi benéfico para mim. Na prática, consegues tirar bons frutos desse mestrado? É um trabalho longo, mas que acho que, pelo menos, dentro da área do handball, tem-me dado alguns frutos, e que é uma área que eu gosto e que acho que é o futuro da modalidade. Como é que, em termos de feitos, está o Colégio dos Carvalhos? O colégio está numa fase de reestruturação. Acho que temos excelentes jogadores, e agora é um trabalho de dia a dia e de muita dedicação. Não é
algo que se possa fazer de um momento para o outro, mas acho que eu estou há cerca de 6 meses como coordenador e acho que as coisas estão a correr bem. E acho que o nosso desejo era que alguns daqueles atletas chegassem à seleção A, ou que a maior parte daqueles atletas não abandonassem a modalidade e que ficassem ligados à modalidade como dirigentes, como árbitros, como apaixonados do handball. Acima de tudo, essa é a nossa missão. Sabemos que é difícil que todos cheguem à seleção A, não é fácil, mas que pelo menos que todos se identifiquem com a nossa modalidade e que nos ajudemos todos a chegar aonde queremos, que é tornar o handball uma modalidade um patamar superior. Obrigada a ambos por terem estado aqui esta noite. Até uma próxima oportunidade e sucesso para as vossas carreiras. Obrigado. De seguida, apresento-lhe a síntese da atualidade desportiva. A Confederação Portuguesa do Desporto deu a conhecer na passada quarta-feira a lista dos candidatos ao Prémio Desportista do Ano a atribuir na 17ª Gala do Desporto. Pelas categorias de equipa, treinador, jovem promessa, atleta feminino e atleta masculino, podem encontrar-se nomes como o do ciclista Rui Costa ou do paralímpico medalhado em Londres, Lenin Cunha, que já foram convidados do Fora do Jogo e competirão com Cristiano Ronaldo para o prémio de melhor atleta masculino. Durante a cerimónia de apresentação dos 25 finalistas, foi iniciada a votação do público, que pesará 60% na votação final. Os restantes 40% serão atribuídos pelos convidados presentes no Casino Estoril, no dia da gala, em 15 de novembro. Portugal vai receber os melhores do mundo em orientação no próximo mês de fevereiro. Mais de 2.000 atletas vindos de 30 países vão participar nos 3 eventos que Portugal vai organizar, pontuáveis para a Liga Mundial de Orientação. Nisa, Idanha Nova e Praia da Baleia, em Pombal, são os locais escolhidos para a realização das provas. A presença dos líderes dos rankings mundiais está confirmada, entre eles o francês Thierry Giorgio e a suíça Simone Luder. Portugal é considerado um dos melhores destinos de inverno pelos especialistas mundiais e a organização conta com 1.250 atletas estrangeiros, 8 do top 10 masculino e 10 do top 25 feminino. O evento será aberto a todos quantos queiram participar, com a oportunidade de aprender com acompanhamento. A Federação Portuguesa de Atletismo foi a eleições no último sábado. 20 anos depois da última disputa eleitoral, Leonel Carvalho, Jorge Vieira e Vítor Mano mediram forças para dar continuidade ao trabalho de Fernando Mota. Jorge Vieira levou a melhor e convidou os elementos das duas listas derrotadas para colaborarem consigo. Vieira era o candidato apoiado pelo ex-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e já teve a oportunidade de admitir que o grande desafio é a variável financeira, na medida em que vivemos tempos em que é preciso poupar mais e procurar novos financiamentos. Pedro Lamy conquistou nas 6 horas de Xangai, na China, o título mundial de resistência. Foi o primeiro português a conquistar um ponto na Fórmula 1, mas rapidamente percebeu que não era aquela a sua praia. Há 15 anos que anda a ganhar campeonatos noutras pistas e na semana passada dominou por completo a corrida no continente asiático, terminando com uma volta de avanço para os seus mais diretos perseguidores. Tal como aconteceu no Japão, na prova das 6 horas de Fuji, Pedro Lamy rubricou a atuação de excelente nível na derradeira corrida da temporada de 2012. Fim desta primeira parte. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já!